Muito bem, agora vamos conhecer um outro grupo de ferramentas extremamente útil do SketchUp, que é o grupo de ferramentas de sólidos. Então nós vamos começar utilizando a função interseccionar, que é essa daqui. Então, para tanto, eu tenho um bloco e um pequeno tubo. Nós vamos fazer então a intersecção desses dois objetos. O que é essa intersecção? Eu vou criar um terceiro objeto a partir da fusão desses dois objetos. Para tanto, observem que este objeto é um grupo. Eu vou desassociar o grupo para vocês perceberem. Então aqui eu tenho um grupo e aqui eu tenho outro grupo, que nós já aprendemos como fazemos a criação. Observe que aqui o item editar grupo está habilitado, porque de fato são dois grupos de objetos. Então, para tanto, o que vou fazer? Eu vou sobrepor os dois objetos numa determinada posição. Ok? E agora eu vou clicar em interseccionar, clico no primeiro grupo de objetos, depois clico no segundo. Resultado, eu tenho um terceiro objeto. Observem que é o resultado de fato da intersecção dos dois objetos. Muito bem. Já a ferramenta união vai criar um novo objeto fundindo dois grupos de objetos distintos. Vou usar as mesmas figuras, vou mover de modo que os dois objetos se unam através de algum ponto, conforme o resultado que eu quiser obter. Eu posso, por exemplo, fazer uma redução aqui ou aumentar desta forma. Então, juntei os dois objetos, vou no botão União, clico no primeiro grupo e depois clico no segundo. Pronto. Aí está. Agora eu tenho um novo objeto que nasceu da união do quadrado e do tubo. Observe aqui que você vai notar os contornos aqui do quadrado. E se nós ocultarmos esse preenchimento, por exemplo, note que a união aconteceu de fato. Agora vamos à ferramenta subtrair. Nós vamos utilizá-la de modo que nós possamos cortar um objeto utilizando um segundo objeto. Então nós vamos pegar aqui, sempre lembrando que para utilizar as ferramentas de sólido, você deve ter um grupo que o SketchUp automaticamente vai considerar como um sólido para fazer uso dessa função. Muito bem, eu vou deslocar novamente esse objeto aqui. Muito bem. Pronto. Agora nós vamos acionar o subtrair. E eu vou fazer primeiro através do quadrado. Clico nele. Depois clico. Observem o corte que foi feito. Agora nós vamos inverter. Agora nós vamos inverter. Eu vou clicar primeiro no tubo e depois no quadrado. Aí nós temos o corte da peça de forma muito interessante. Muito bem, agora vamos usar a ferramenta recortar, que seria esta função aqui. Bem, nós vamos posicionar novamente
aqui dentro o nosso tubo. Vou colocá-lo aqui bem mais interno. Pronto. Vou mudar ligeiramente aqui a forma do quadrado. Ferramenta redimensionar. Pronto. Então, agora nós vamos clicar na ferramenta recortar. Eu clico no primeiro objeto e clico no segundo. E o resultado que eu vou ter é este aqui. Mover. Notem que o primeiro objeto ele está intacto e o segundo foi cortado usando como matriz o primeiro objeto. Agora nós vamos fazer o inverso. Então, dependendo do tipo de modelagem que você for fazer, você pode ganhar bastante tempo com esse recurso. Agora nós vamos inverter a situação. Ferramenta recortar. Eu vou clicar primeiro no bloco e depois no tubo. Agora vamos mover. E aqui está. Muito bem. Nós vamos dar Ctrl Z. Vamos deixar assim. E finalmente, por último, nós vamos utilizar a ferramenta dividir. Os dois grupos estão aqui posicionados, um fazendo intersecção com o outro. Então eu vou clicar. Ele pede para mim clicar num grupo sólido. Eu clico nele e depois no outro. E o resultado é este. Ferramenta mover. Eu tenho este corte aqui. E tenho este corte aqui. Então eu criei 3 objetos a partir de 2 imagens originais, de 2 grupos. Dependendo do projeto ou desenho que você estiver fazendo, a ferramenta sólido se revela de grande utilidade na construção dos seus modelos 3D. Muito bem, vamos dar seguimento aqui ao curso da aula. Muito bem, agora vamos aprender como construir uma rampa e como construir um terreno de modo irregular, um terreno não plano. Muito bem, nós vamos começar com a ferramenta retângulo. Vamos fazer uma base aqui de 5 metros, ou melhor, 3 metros por 8 metros. Pronto. Aqui nós vamos fazer uma elevação de 1 metro. Estou utilizando a ferramenta linha, ou se você preferir chamá-la de lápis, vai dar na mesma. Muito bem, fiz aqui uma rampa simples. Agora nós vamos usar a ferramenta arco. Eu não vou me utilizar de medidas específicas, porque o objetivo é comunicar, informar vocês de como funciona o conceito da modelagem. Então eu simplesmente vou abrir uma curva aqui. Observem que a direção da curva ela está acompanhando o plano horizontal. Agora está acompanhando o vertical. Importante você observar isso na hora de traçar as curvas. Muito bem, tracei uma curva. Agora eu vou selecionar esta linha. Vou utilizar a ferramenta Siga-me. E a gente já tem a estrutura aqui de uma plataforma. Vou fechar aqui o segmento. Vamos inverter as camadas. E vamos excluir este excedente aqui. Muito bem.
Aí está, já tenho a rampa construída. Agora eu posso fazer uma projeção dela aqui usando a ferramenta Push e fazer mais uma elevação aqui de 2 metros. Vou usar a ferramenta Push. Vou pressionar o Ctrl. Estou adicionando um novo segmento aqui. Muito bem. Agora eu vou usar a ferramenta Move. Fazer mais uma elevação aqui. Muito bem. Fiz uma outra elevação. Agora eu quero construir mais uma curva aqui no sentido contrário. Temos uma camada aqui a inverter. Pronto. Muito bem. Agora eu vou usar a ferramenta Arco. Vou abrir uma pequena curva aqui nesta direção. Com ela selecionada, vou até a ferramenta Sigame e clico. Pronto. Vou selecionar, inverter faces e pronto. Já tenho mais uma continuidade aqui da rampa. Temos uma pequena correção a fazer aqui. Vou usar L de linha. E pronto. O segmento está fechado. Agora nós podemos acrescentar alguns acabamentos a essa rampa. Por exemplo, vamos começar por aqui com a ferramenta Equidistância. Vamos fazer aqui, muito bem. Aqui também, letra F. Vou usar a mesma referência. E aqui, letra F. A mesma referência. Vamos lá. Aqui. Vamos selecionar letra F. Vamos pegar aqui na mesma direção. Vamos excedente aqui. Vamos apagar. Agora vamos cortar esses excedentes das extremidades. Vamos aqui também fazer o mesmo procedimento. Vemos essa. Vamos aqui, linha. Ok. Também. Linha excedente vamos excluir. E assim nós vamos dando acabamento à nossa temos aqui uma ligeira distorção aqui em razão do ângulo. Então, nós podemos corrigir assim. Ou a partir daqui a gente traça um novo ângulo e aqui a gente deleta este excedente. Aqui desse lado está bem, temos uma sujeirinha aqui, vamos apagá-la. Pronto. Aí está. A estrutura da nossa rampa está pronta. Agora eu vou mudar para o modo monocromático para ter certeza que não tem nenhuma face invertida. Não temos nenhuma face invertida. Vou voltar ao modo de exibição, sombreado com texturas. Vamos fazer uma pequena elevação com 1 metro. Também
Muito bem, vamos fazer a elevação. Também vamos uma pequena correção ali para fazer, em razão da inclinação. Ok, muito bem. Algumas correções para fazer. Ferramenta linha. Aqui podemos excluir essas linhas excedentes sem nenhum prejuízo da estrutura.